A ponte. O homem andava pelo caminho árido. Longo era o percurso a vencer. Chegou afinal a um ponto onde pensou que não poderia prosseguir. Enorme abismo se apresentava à frente. Como transpô-lo? Sentou-se desolado à beira da garganta escancarada. E agora? Então olhou para sua direita e divisou, um pouco além de onde se encontrava, o perfil de uma ponte. Ébrio de contentamento, dirigiu-se para lá. As forças lhe voltaram, e ele, satisfeito, caminhou sobre o abismo de rochas nuas, seguro, graças à ponte. São variadas as pontes no mundo e algumas famosas. A Golden Gate em São Francisco, a Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Rio Niterói, a Ponte da Amizade ligando Brasil e Paraguai, a Ponte Neve em Paris. Diferentes em largura, comprimento e arquitetura. Todas, no entanto, traço de união entre duas extremidades distantes. Você já pensou alguma vez em se tornar uma ponte? Ponte entre Deus e os homens, entre a luz e as sombras. Um hífen de luz entre a dor e o medicamento precioso, entre o desalentado e o consolo, entre o faminto e o alimento. Estenda suas mãos e haja. Enquanto muitos reclamam das distâncias, estenda os braços e estabeleça a ponte da fraternidade. Quando vários gritam em face do caos que impera, estenda a ponte da organização e da disciplina. Sejam a ponte entre a miséria e o trabalho digno, convidando os companheiros que seguem com você a se engajarem em ocupação útil que garanta o pão, o abrigo, a nobreza de servir. Lembre que entre os homens e Deus, Jesus, o divino amigo, ainda hoje permanece de braços abertos. Conforme ele mesmo afirmou: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, tornou-se uma ponte entre Jesus e o apóstolo Paulo, filtrando o pensamento do Cristo para que as epístolas traduzissem as recomendações do Mestre aos núcleos nascentes da Boa Nova. Chico Xavier fez da sua existência uma ponte entre o mundo visível e o invisível, fazendo sol nas almas, encurtando as distâncias da saudade. A exemplo dele, pontes se multiplicam no mundo, na ação de homens e mulheres que se anulam em benefício do próximo. Madre Teresa de Calcutá, Albert Schweitzer, irmandou-se. Sem falar nos professores que estabelecem a ponte entre o livro e a ignorância, descerrando os caminhos da cultura. Médium, servidor, amigo, irmão. Onde esteja, torne-se uma ponte de amor, de alegria, de serviço. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através das criaturas. Onde você estiver, ele se manifestará. Permita que os outros o sintam através de você, da sua ação, da sua palavra e da sua expressão. Pense nisso. Mas pense agora. Bom dia. Ao iniciar-se novo período de tempo, em que o Criador lhe permite despertar para agir no bem, é importante meditar sobre a bênção deste dia na construção da alegria e da paz almejadas por nós. Não se importe se o dia amanheceu nublado ou chuvoso, ensolarado ou cinzento. Não se preocupe se o clima está frio ou se o calor promete castigar. Erga-se e ore, agradecendo a Deus o fato de ter aberto os olhos no corpo físico para um novo dia. Ele é ensejo de realizações positivas, de progresso para você. Não se impaciente ao dar-se conta de que no dia de hoje você guarda bem pouco ou nenhum dinheiro para suas necessidades comuns. Pense que está com saúde
e que o trabalho, por mais simples, é a feliz oportunidade que a pessoa recebe de Deus para modificar a vida. Seja carpindo solo ou recolhendo lixo, preservando a higiene. Seja lavando uma roupa ou conduzindo fardos, qualquer que seja o serviço, agradeça ao Senhor seguindo adiante. Procure não se infelicitar se acordou febril, debilitado, doente. Você mantenha a lucidez, pode pensar, pode agir. Busque o socorro de alguém se não puder se cuidar só. Não despreze a prece, com que você pedirá o auxílio divino diante do seu desequilíbrio orgânico. O auxílio virá. Espere agindo. Seja como for, você tem hoje nas mãos os mais valiosos recursos para ser feliz dentro do quadro das suas provações e merecimentos. Não se entregue à revolta, ao rancor, à mágoa, ao desalento. Seu dia deve ser um dia lindo. Seu tempo deve ser abençoado. Enquanto é hoje, seja amigo de alguém, leal e prestativo. Enquanto é hoje, liberte-se dos vícios que o aprisionam, fiel ao bem, decidido. Enquanto é hoje, cresça um pouco mais vinculado a Jesus Cristo, a fim de que consiga viver um bom dia em cada dia que passe por você. Vivendo bem o seu dia, você estará se preparando para o formoso dia sem nuvem, sem tormenta, sem noite, que o Criador a todos nos oferece, após superados os tempos terrestres, educando-nos e valorizando as horas com disposição e coragem, com grandeza d'alma. Enquanto puder escutar ou perceber a palavra hoje, com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, valha-se do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em sua marcha. Delinquência. Quando se fala em delinquência, muitos pais sofrem só de pensar no que esse termo representa. Alguns de nós pensamos e repensamos em como pode uma criança dócil e amável durante a infância tornar-se um delinquente mais tarde. Nós não nos damos conta, mas somos, enquanto educadores, os maiores responsáveis pela delinquência que vige no mundo. O Departamento de Polícia de Houston, Texas, elaborou uma lista enumerando 9 maneiras fáceis de como criar um delinquente. A lista é a seguinte. Primeiro, comece na infância a dar ao seu filho tudo o que ele quiser. Assim, quando crescer, ele acreditará que o mundo tem obrigação de lhe dar tudo o que ele deseja. Segundo, quando ele disser palavrões, ache graça. Isso o fará considerar-se interessante. Terceiro, nunca lhe dê orientação religiosa. Espere até que ele chegue à maioridade e decida por si mesmo. Quarto, apanhe tudo o que ele deixar jogado. Livros, sapatos, roupas. Faça tudo para ele, para que aprenda a jogar sobre os outros toda a responsabilidade. Quinto, discuta com frequência na presença dele. Assim não ficará muito chocado quando o lar se desfizer mais tarde. Sexto, dê-lhe todo o dinheiro que ele quiser. Nunca o deixe ganhar seu próprio dinheiro. Por que terá ele de passar pelas mesmas dificuldades pelas quais você passou? Sétima, satisfaça todos os seus desejos de comida, bebida e conforto. Negar pode acarretar frustrações prejudiciais. Oitava, tome o partido dele contra vizinhos e policiais. Todos têm má vontade para com seu filho. Nona, quando ele se meter em alguma encrenca séria, dê esta desculpa: nunca consegui dominá-lo. Por último, uma advertência: prepare-se para uma vida de desgosto. É o seu merecido castigo. Quando nos queixamos do desgosto por que nos fazem passar nossos filhos, normalmente esquecemos todos esses detalhes enumerados pela polícia de Houston. E enquanto nossos filhos ainda são crianças,
imaginamos que jamais venham a delinquir. Em verdade, é esse o nosso mais profundo desejo. No entanto, é bem possível que nos equivoquemos procurando acertar, procurando fazer o melhor para esses seres tão queridos aos nossos corações. Se temos a intenção de fazer de nossos filhos cidadãos responsáveis e dignos, comecemos a prestar mais atenção na forma de educação que lhes damos. Ensinar-lhes a tolerar frustrações, ensinar-lhes disciplina, responsabilidade, é de bom senso. Consideremos sempre que nossos filhos são espíritos reencarnados e, como tal, trazem consigo a bagagem de erros e acertos acumulados ao longo das existências. Todos renascemos para crescer na escala evolutiva. Sejamos os impulsionadores daqueles a quem Deus nos confiou a educação. Dessa forma, de nada teremos que nos arrepender mais tarde, quando tivermos que prestar contas às leis divinas. Você sabia que é na adolescência que o espírito retoma a bagagem de experiências acumuladas ao longo da sua caminhada evolutiva? É que na adolescência o corpo e o psiquismo já estão preparados para receber essas informações. Não é outro motivo pelo qual muitos pais desconhecem os filhos que passam a ser outra pessoa, dizem, quando chegam à adolescência. E você sabia que até os 7 anos de idade a criança é mais receptiva aos ensinamentos? Por isso devemos nos esmerar para passar uma educação efetiva, de forma que esta possa suplantar as informações equivocadas que porventura traga o nosso filho de existências anteriores. Deus na natureza. A cada novo dia, a natureza nos oferece espetáculos de beleza e sem fim. Quem já não contemplou a maravilha de uma gota de orvalho a brilhar, refletindo a luz do sol? Uma simples teia de aranha e sua engenharia perfeita. A relva verde, o andar desengonçado de um João de Barro logo ao amanhecer. Uma folha seca bailando no ar, prenunciando o inverno. O céu de anil com suaves pinceladas brancas, como se fossem nuvens de algodão. O entardecer, quando o sol se despede deixando rastros em vários tons dourados, como se fosse ouro derretido, levemente espalhado por mãos invisíveis. A lua cheia refletida no lago calmo, transformado em grande espelho líquido. A cantoria do vento na folhagem das árvores, qual suave melodia convidando a sonhar. O olhar de um cão solitário pedindo companhia. O balançar do salgueiro, lembrando mãos distendidas nas margens dos rios e lagos como a protegê-los. O ir e vir das ondas, acariciando a areia quente das praias, como querendo amenizar o calor. O cheiro do mato após a chuva. A água cristalina dos rios que correm por entre as montanhas, como se fossem veias transportando a vida. O sorriso inocente na face da criança, pedindo amparo e proteção. As pegadas do lavrador nas estradas poeirentas que conduzem à lavoura. O galopar do cavalo evidenciando sua liberdade. O abrir e fechar das asas da borboleta sobre a flor. A andorinha fazendo peripécias no ar. A garça solitária à espreita do alimento. O abraço afetuoso de um amigo. O rosto sulcado do ancião que não teme a velhice, por saber que ela não alcança o espírito. As mãos calejadas do trabalhador. A noite bordada de estrelas a nos mostrar a grandeza do universo infinito. Uma gota d'água na pétala de uma rosa, refletindo outras tantas rosas. O tamborilar da chuva no telhado. A goteira a cantar na calha. A araucária secular com seus galhos esparramados,
debulhando as pinhas para saciar com seus frutos a fome dos pássaros. O cricrilar do grilo, o coachar da rã, o piar da coruja fazendo-se anunciar na noite silenciosa, o som melodioso do teclado extraído por mãos habilidosas, a harmonia das cores nos canteiros floridos de ruas e praças, o dia que a cada amanhecer renova o convite para que vivamos em harmonia imitando a natureza. Essas e outras tantas belezas são a presença discreta de Deus na natureza que nos cerca, dizendo que também somos suas criaturas e que fazemos parte desse universo maravilhoso. E, acima de tudo, que somos herdeiros desse mesmo universo, como filhos do Criador, que somos todos nós. A contemplação da natureza oferece ao homem incontestavelmente inefáveis encantos. Na organização dos seres, descobre-se o incessante movimento dos átomos que os compõem, tanto quanto a permuta constante e operante entre todas as coisas. Justa é a nossa admiração por tudo o que vive na superfície da terra. Dia de luz. O despertador toca e você acorda. Abre os olhos e torna a contemplar as mesmas cenas do ontem. Pela sua mente ágil, as dores sofridas passam em cenário cinematográfico. Você sente o corpo dolorido e cansado. Na boca, o gosto da amargura que como fel lhe fere o paladar. Novo dia. Contudo, embora a noite de sono, não serão novas as lutas. Os problemas financeiros não se solucionaram no intervalo de algumas horas. A enfermidade que se abateu em seu lar não partiu. Ao contrário, você a sente mais presente do que nunca nos gemidos que já lhe chegam aos ouvidos. Há que erguer-se do leito e retornar às lutas. A mesma luta. Você sente desânimo e pensa: por que Deus não me tirou a vida enquanto dormia? Sinto-me exausto. Não desejo mais sofrer nem lutar. No entanto, os minutos correm céleres e é preciso retomar as atividades. Entre a tristeza e o desalento, você se ergue e abre a janela. Nesse instante, o sol lhe bate em cheio na face e ilumina o seu quarto. Faz-se luz, e a luz espanca as trevas. É novo dia, informa-lhe o sol. Há alegrias no ar, cantam os pássaros. A brisa da manhã o envolve e a natureza toda o convida a reformular suas disposições íntimas. Pare um instante. Encha os seus pulmões com o ar renovado da manhã. Respire profundamente. Contemple o azul do céu e dirija ao Criador a sua prece. Prece de gratidão por mais um dia no corpo. Em vez de rogar a Deus que lhe tire a vida, rogue-lhe forças para o embate. É dia novo. Você não pode imaginar o que a divindade lhe reservou para hoje. Pense em quantos espíritos almejariam estar em seu lugar agora. Enfermidade, dor, desemprego são problemas a serem administrados e equacionados ao longo da existência. Recorde que a divindade lhe providenciou um dia de luz para você treinar outra vez disciplina, paciência, perdão. Não perca a oportunidade. Não jogue fora as chances de crescimento e resgate. E hoje, enquanto você sofre, luta e espera, alegre-se com os sons da vida, com o sorriso das crianças, com o colorido da natureza que o Criador dispôs especialmente para você. Sorria. As lutas poderão ser semelhantes, mas não idênticas, porque dia como este nunca houve e não haverá outra vez. Deus não se repete. Detenha-se a descobrir detalhes e observe a riqueza que o circunda. Amigos, colegas, brincadeiras, abraços. Nada será igual ao que já foi.
Desfrute deste dia integralmente, porque dia igual a este só se vive uma vez. Cada dia é bênção nova. Cada minuto é oportunidade espontânea de crescimento. Pense nisso. Educação. Um dia desses, lemos em um adesivo colado no vidro traseiro de um veículo a seguinte advertência: minha educação depende da tua. Ficamos a imaginar qual seria o conceito de educação para quem pensa dessa forma. Ora, se nossa educação dependesse dos outros, certamente seria tão instável quanto a quantidade de pessoas com as quais nos relacionamos. Ademais, se assim fosse, não formaríamos jamais o nosso caráter. Seríamos apenas o resultado do comportamento de terceiros. Refletiríamos como se fôssemos um espelho. A educação, segundo o codificador do Espiritismo Allan Kardec, é a arte de formar caracteres e, por conseguinte, é o conjunto de hábitos adquiridos. Assim sendo, como fica a nossa educação se refletir tão somente o comportamento dos outros como a reação apenas? O verdadeiro caráter é forjado na luta por dominar as más tendências, por não revidar uma ofensa, por retribuir o mal com o bem. Um amigo tinha o costume de dizer: bateu, levou. Um dia perguntamos se ele admirava os mal-educados que tanto criticava. Imediatamente ele se posicionou: é claro que não aprovo pessoas mal-educadas. Então questionamos outra vez: se não as admira, por que você as imita? Ele ficou um tanto confuso. Pensou um pouco e respondeu: de fato, deveríamos imitar somente o que achamos nobre. Dessa forma, a nossa educação não deve jamais depender da educação dos outros, e menos ainda, da falta de educação dos outros. Todos os ensinamentos do Cristo, a quem a maioria de nós diz seguir, recomendam apresentar a outra face. Imaginemos se Jesus, o Mestre, tivesse nos ensinado: se alguém te bater numa face, esmurra-lhe a outra. Ou então, faz aos outros tudo aquilo que não desejas que te façam. Nós certamente não o aceitaríamos como modelo e guia. Assim sendo, lutemos por nos educar segundo os preceitos do Mestre de Nazaré, que diante dos momentos mais dolorosos de sua vida, manteve a calma e tolerou com grandeza todas as agressões sofridas. Não nos espelhemos nos que não são modelos nem de si mesmos. Construamos o nosso caráter com os exemplos nobres. Quando tivermos que prestar contas às leis que regem a vida, não encontraremos desculpas para a nossa falta de educação. Nem poderemos jogar a culpa nos outros, já que Deus nunca deixou a terra sem bons exemplos de educação e dignidade. Não adotemos os costumes comuns que nada têm de normais. O normal é cada um buscar a melhoria íntima com os recursos internos e externos que Deus oferece. As rosas, mesmo com as raízes mergulhadas no estrume, se abrem para oferecer ao mundo o seu inconfundível perfume. O sândalo, por ser uma árvore nobre, deixa suave fragrância impregnada no machado que lhe dilacera as fibras. Assim, nós também podemos dar exemplos dignos de serem imitados. Esquecendo as ofensas. Amir e Farid eram dois mercadores árabes muito amigos. Sempre viajavam juntos, cada qual com seus camelos, mercadorias, escravos e empregados. Numa das viagens em que o calor se apresentava abrasador, pararam às margens de um grande rio. Farid resolveu tomar um banho e para isso mergulhou nas águas caudalosas. Um momento de distração e acabou sendo arrastado pela correnteza do rio. Amir, pressentindo o risco que corria o amigo, atirou-se no rio e o salvou, embora com esforço. Muito agradecido,
Farid chamou um dos seus escravos e lhe ordenou que escrevesse numa pedra próxima em letras grandes e profundas: aqui, com o risco de perder sua própria vida, Amir salvou seu amigo Farid. A viagem prosseguiu. Os negócios se realizaram e, no retorno, pararam no mesmo local para um descanso rápido. Recomeçando a conversar, iniciaram uma discussão por divergência de opiniões. Com os ânimos acirrados, Amir esbofeteou Farid. Então, Farid se aproximou da margem do rio, escolheu uma pequena vara e escreveu na areia: aqui, por motivos tolos, Amir esbofeteou Farid. O escravo que escreveu na rocha a frase anterior ficou intrigado e perguntou: Senhor, quando fostes salvo, mandastes gravar o feito numa pedra. Agora, escreveis na areia a ofensa recebida. Por que agis assim? Farid olhou para o escravo e respondeu com sabedoria: os atos de bondade, de amor e de abnegação devem ser gravados na rocha para que todos os que tiverem oportunidade de tomar conhecimento deles procurem imitá-los. Porém, quando recebermos uma ofensa, devemos escrevê-la na areia, bem perto das águas, para que seja por elas levada. Assim procedendo, ninguém tomará conhecimento dela. E, acima de tudo, para que qualquer mágoa desapareça de pronto do nosso coração. Sabe a ponderação de Farid. Se agíssemos todos desta forma, teríamos menos ódio e malquerenças no mundo. A gratidão seria nota constante nos relacionamentos humanos. Ninguém esqueceria o bem recebido. Igualmente, os gestos de bondade se espalhariam, pois seriam causa de imitação por muitos. Em contrapartida, menos doenças e indisposições seriam geradas pelos homens, pois não alimentando mágoa nem rancores, viveriam mais serenamente, o que equivale a menos propensão a enfermidades. A mágoa é sempre geratriz de infortúnios para si e de infelicidade para os outros. Você sabia que foi por ser o mais sábio terapeuta que Jesus recomendou o perdão aos inimigos? E mais, que ele recomendou pagássemos o mal com o bem? Isto porque o bem felicita sempre aquele que o pratica. Gratidão. O homem, por detrás do balcão, olhava a rua de forma distraída. Uma garotinha se aproximou da loja e apertou o narizinho contra o vidro da vitrine. Os olhos da cor do céu brilharam quando ela viu determinado objeto. Entrou na loja e pediu para ver o colar de turquesas azuis. É para minha irmã. Pode fazer um pacote bem bonito? O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e lhe perguntou: quanto dinheiro você tem? Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amarradinho e foi desfazendo os nós. Colocou-o sobre o balcão e feliz disse: isto dá, não dá? Eram apenas algumas moedas que ela exibia orgulhosa. Sabe, continuou, eu quero dar este colar azul para minha irmã mais velha. Desde que morreu nossa mãe, ela cuida da gente e não tem tempo para ela. É seu aniversário e tenho certeza que ela ficará feliz com o colar que é da cor dos olhos dela. O homem foi para o interior da loja. Colocou o colar em um estojo, embrulhou com um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichado com uma fita verde. Tome, disse para a garota, leve com cuidado. Ela saiu feliz, saltitando rua abaixo. Ainda não acabara o dia, quando uma linda jovem de cabelos loiros e longos e maravilhosos olhos azuis adentrou a loja. Colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho desfeito e perguntou: este colar foi comprado aqui? Sim, senhora. E quanto custou? Ah, falou o homem, o preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o cliente. A moça continuou: mas minha irmã tinha somente algumas moedas. O colar é verdadeiro, não é?
ela não teria dinheiro para pagá-lo. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita e o devolveu à jovem dizendo: ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar. Ela deu tudo o que tinha. O silêncio encheu a pequena loja e 2 lágrimas rolaram pelas faces jovens, enquanto suas mãos tomavam o embrulho e ela retornava ao lar emocionada. Verdadeira doação é dar-se por inteiro, sem restrições. A gratidão de quem ama não coloca limites para os gestos de ternura. E gratidão é sempre manifestação dos espíritos, que têm riqueza de emoções e altruísmo. Sê sempre grato, mas não espere pelo reconhecimento de ninguém. A gratidão é dever que não aquece apenas quem a recebe, mas também reconforta quem a oferece.